presença de Deus, mas elas não podem. Mas o Senhor nos deu esse privilégio de podermos estar na presença dEle para adorar e para bendizer o seu santo nome. Amém? Quem está feliz nessa noite, diga glória a Deus. Nós estamos mais um elo, mais um passo também da campanha, os 7 passos para a vitória. Quem veio dar um passo para a vitória nessa noite, você pode glorificar Jesus, porque hoje você vai dar mais um passo para a sua vitória. Talvez você nem imagina, mas você está caminhando mais para perto da sua vitória do que você imagina. Amém? Você está um passo a mais da sua vitória e com toda certeza você vai contar a bênção e também você vai cantar o hino da vitória. Bom? Glória a Deus, você tem que crer, né, irmão? Quando a gente falar, você tem que tomar posse logo, né? Essa campanha veio para abençoar a nossa vida e tenho certeza que você vai contar muitos milagres por meio dessa campanha. Só quem entrar na campanha, quem não entrar não vai nem poder falar nada, né? Mas se você entrou na campanha, creia que a bênção de Deus será certa. Eu queria que você colocasse a mão no coração. Coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça por alguns minutinhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nós pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas ignorâncias, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, atenta para o nosso louvor, para a nossa adoração dessa noite, que a Tua presença venha sobre nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, não rejeite o nosso louvor, não rejeite a nossa adoração, o nosso culto, Senhor. É um culto racional. Que nesta noite a Tua presença esteja sobre nós. Que nessa noite a Tua presença venha sobre a Tua igreja, sobre a vida daqueles que está, meu Pai, ouvindo este culto a longa distância, através do rádio, através da internet, e cada um dos meus irmãos que aqui está também nessa noite, que eles possam ser tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, eu creio na manifestação da Sua glória, eu creio na manifestação do Seu poder, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós cremos, ó Pai, no trabalhar e no operar do Teu Espírito Santo. A Tua presença, Senhor, é real e nós temos a convicção de que nesta noite a Tua igreja cantará o hino da vitória. Confirma a Tua bênção, confirma a Tua vitória. A igreja diz: dá uma salva de palma daquela bem bonita, com glória a Deus. Isso, Deus abençoe, vai aplaudindo e glorificando. Isso, pelo menos bate palma e dá glória a Deus. Isso, pode glorificar, pelo menos 30 segundos de palma e glória a Deus. Glorifica, pode glorificar a Jesus. É noite de glorificação a Ele, é noite de exaltação a Ele, é noite de glorificarmos. Pode glorificar, pode exaltar o nome dEle. Glória a Deus. Meus irmãos, aproveitando que a maioria está de pé, pega a Bíblia, por favor. Eu não quero delongar, quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos. O capítulo é o 5. Deus abençoe vocês que está nos honrando com a presença de vocês. Você de outra igreja, deixa eu ver se tem, né? Você que é de outra igreja, está nos honrando.
Deus te abençoe, seja bem-vinda. Mais alguém de outra igreja? Você que nos visita pela primeira vez, tem alguém? Pela primeira vez? Só dá um sinalzinho para a gente te conhecer. Tem alguém? Não? Glória a Deus. Quem é de Jesus aqui? Deixa eu ver se tem alguém de Jesus. Então, eu ouvi um aleluia aí que estrondou até o inferno. Quem é de Jesus aqui? Deixa eu ver se tem alguém de Jesus. Isso aí, nós somos de Jesus, né, irmão? Quem não é, depois da mensagem vai ser. Glória a Deus. Né, Davi? Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Quem achou diz amém. Deus abençoe os ouvintes de casa, da rádio. Bom, vocês que estão acompanhando através do rádio, os irmãos da live, são os nossos ouvintes fiéis. Marcos capítulo 5, quero ler com vocês o verso de número 22 a seguir. Marcos capítulo 5, verso 22. Quem achou diz amém. Que diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Amém? Amém. Fecha seus olhos, por favor. Fecha seus olhos. Deus fala conosco através da sua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para falar com a sua igreja aquilo que ela precisa e necessita ouvir. Fala e não te cale, Senhor. Nós queremos nesta noite sermos tocados e abençoados pelo poder da sua palavra. Amém. Se assenta, deixa a Bíblia aberta e aplaude e dá glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos esse texto que é conhecido de toda a igreja. O Evangelho segundo Marcos, ele registra um fato acontecido na vida de Jairo. Eu quero compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus, que Deus nos confiou. Eu quero apresentar para vocês algumas lições preciosas da fé, baseado nesses versos que lemos do Evangelho de Marcos, capítulo 5, 22 ao 24 que nós lemos. Olhando para este texto, nós vemos que por meio da fé nós podemos superar obstáculos e obter vitórias. Repito, por meio da fé nós podemos suportar obstáculos e obter ou alcançar a vitória. Tiago escreve dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Olhando para esse texto de Marcos, a gente percebe que por meio da fé nós podemos ser mais do que vencedores. Olhando para a vida de Jairo,
que todos conhecem a história de Jairo, você vai perceber que a sua filha tem 12 anos. E essa menina está enferma. O texto chama de moribunda. Ela está morrendo. Mas Jairo, pela fé, ele vai até o Senhor e roga para que o Senhor viesse à sua casa, impôs as mãos sobre a sua filha, para que ela sarasse e vivesse. Percebe que a fé de Jairo levou-o a ele ser vencedor. Pela fé, Jairo superou os obstáculos da sua vida e alcançou vitória. É pela fé que eu e você vai vencer os obstáculos, vai superar os obstáculos. Não importa quais são os obstáculos que estiverem diante de você, pela fé você vai superá-los, você vai vencer os obstáculos e vai obter vitória da parte de Deus pela fé. 3 mãos só levantou porque entendeu. Eu estou dizendo que é pela fé que você vai superar os obstáculos que estão diante de você. É pela fé que você vai vencer os obstáculos e vai alcançar a vitória da parte de Deus. Por meio da fé, nós somos mais do que vencedores. Paulo diz que em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas como? É pela fé. É a fé que nos faz vencedor. Usar a fé para ver o impossível acontecer. Jairo usa a fé e ele vê o impossível acontecendo na sua vida. Talvez você não está vendo o impossível acontecer, é porque você ainda não utilizou a fé. Mas nesta noite Deus está te chamando para você vencer hoje, para você abrir os olhos pela fé e enxergar o impossível acontecendo. O milagre vai chegar quando você utilizar a fé. Você vai vencer os obstáculos quando você exercitar a sua fé. Exerça a sua fé, ou use a sua fé, e você verá as portas se abrindo, o céu se rasgando, a vitória chegando. O impossível vai acontecer se você utilizar a fé. Você está aí, irmão? Percebe que Jairo, ele utiliza a fé e ele vê o impossível acontecer. Lucas 1:37 diz que todas as coisas, ou não há nada impossível para Deus, tudo é possível para Deus. O que é impossível para você é possível para Deus. Quando que o impossível de Deus acontece? Quando eu utilizo a fé. Você não entendeu? Eu estou dizendo que o impossível de Deus acontece quando eu exerço a minha fé. O impossível acontece é quando o médico diz não tem jeito, mas a minha fé é ativada. Deus diz tem jeito. Quando o advogado olha e diz acabou, não dá, mas eu exerço a fé, Deus diz eu vou julgar tua causa e vou te dar vitória, porque você exerceu a sua fé.
Deus está te convidando hoje a colocar a tua fé em prática, para você alcançar a vitória da parte dele. Eu gosto de um texto do centurião de Cafarnaum. Ele olha para Jesus e convida para que Jesus entrasse na sua casa. Quando Jesus está indo para casa, ele sai ao encontro de Jesus e diz somente uma palavra. Porque eu não sou digno de receber debaixo do meu teto, porque eu sou homem de subautoridade. A esse eu mando, ele vai, a esse eu chamo, ele vem. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu criado será curado. Jesus olha para ele e disse: vai, e seja feita como tu crê. Ele disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele estava dizendo: Senhor, eu tenho fé, mas ajuda na minha falta de fé. Deus nesta noite está dizendo para alguém neste lugar: se você exercer tua fé, saiba que aquilo que você deseja será feito pelo poder de Deus. Você pode levantar a mão, por gentileza, e dar um glória a Deus nesta noite. Deus vai aumentar a tua fé. Use a sua fé. Olha para a pessoa que está mais perto de você e diga para ele: usa a sua fé. Está muito fraquinho pela quantidade, diga: utilize a sua fé. Ou use a sua fé, e você vai ver o impossível acontecendo na sua vida. Pastores, use a sua fé, você verá o impossível acontecer. Em Gênesis 18, Deus falou com Abraão alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Não tem nada difícil para Deus, não, ou seja, não tem nada impossível quando se tem fé. Tem alguém que tem fé aqui, irmão? Ah, pastor, minha fé está abalada. Deus vai renovar a tua fé aqui hoje. Ah, pastor, não tenho. Deus vai te dar fé hoje. Mas você verá o milagre acontecer. Jairo, ele utiliza a fé. Você está comigo ou não? Ele utiliza a fé. Ele exerce a fé. Imagina comigo, Jairo buscando todos os meios para a cura da filha. Qual é o pai que não se preocupa com o bem-estar dos seus filhos? Jairo, ele busca todos os meios de cura para sua filha e não encontra. Jairo, principal da sinagoga, o nome Jairo significa aquele que brilha. Ele vai até Jesus, porque ele reconhece que os meios dele não dá para curar a sua filha. Ele reconhece que a sua posição de nada adianta se a sua filha está morrendo. Ele reconhece que ele brilha, mas a luz dele estava apagando. Está aí? O nome dele é aquele que brilha. Jairo, principal da sinagoga, o que brilha. As pessoas olhavam e diziam: rapaz, lá vai o que brilha. Só que o brilho dele está se apagando, porque a filha está morrendo.
Só que ele entende que não adianta ter brilho se a morte está chegando. Só que ele entende que o brilho dele vai se apagando, ele vai buscar aquele que brilha para sempre, aquele que é a luz. Ele entende que a sua lâmpada está se apagando, então ele quer buscar quem pode lhe socorrer. Ele vai até Jesus, e o texto diz: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés. Ele reconhece, prostrando nos pés de Jesus, ele reconhece quão pequeno ele é e quão grande é Jesus. Isso aqui mostra para nós, em primeiro lugar, eu disse que eu queria falar sobre fé. Em primeiro lugar, eu olho no capítulo 5, no 22 de Marcos. Eu vejo, em primeiro lugar, uma fé reverente. Jairo tem uma fé reverente, porque quando ele vê Jesus, ele se prostra, ele bate continência, ele tem reverência na presença de Jesus. Sabe, e vai doer, tem muitas pessoas que são irreverentes, não tem reverência na presença de Jesus. Só que Jairo tem uma fé reverente, porque ele se prostra, ele se ajoelha, e vendo-o, prostrou aos seus pés. O primeiro passo para a vitória é ter uma fé reverente, é ter reverência na presença de Deus. Talvez o que está faltando na minha vida e na sua vida é reverência na presença de Deus. Há muitas pessoas que perderam a reverência na presença de Jesus. Jesus está na casa, Jesus está no caminho, eles não têm reverência na presença de Deus. Só que Jairo entende: eu preciso do milagre, eu preciso ser reverente na presença dEle. Aleluia. E vendo, prostrou aos seus pés. Está disposto a prostrar nos pés de Jesus para receber a vitória? Então tenha uma fé reverente. Tenha uma fé reverente. Lembre de quando você está na presença de Jesus, tem que ter reverência. Salomão escreve Eclesiastes dizendo: guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Ele está dizendo: tem que ter reverência na presença de Deus. Temos que ter uma fé reverente na presença de Deus. Primeiro, fé reverente. Diga: fé reverente. É o primeiro passo para alcançar a vitória. Segundo, fé suplicante. O texto diz no 23: e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está à morte, rogo-te que venha lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Ele tem uma fé reverente, só que agora ele tem o segundo passo. Ele tem uma fé que suplica. Ele suplicava
aos pés de Jesus: a minha filha está moribunda, a minha filha está morrendo. O problema nosso, que às vezes a gente até tem uma fé que suplica, mas às vezes não temos reverência, e uma está dentro da outra. Não basta ter reverência se não suplica pelo milagre. Jairo, ele entende que a fé reverente e a fé suplicante andam juntos. Ele rogava dizendo: a minha filha está à morte. Venha e lhe impõe as mãos. Você tem que insistir. Eu vou repetir. Você precisa de uma bênção, você tem que insistir. Ore uma vez, ore duas vezes, ore três vezes. Pastor, eu entrei na campanha. Venha primeiro, segundo, terceiro. Insiste, tenha uma fé suplicante. Seja como a mulher de Lucas 18, que ia bater na porta do juiz iníquo. Não parava, ela insistia, ela suplicava, até que um dia ele foi e atendeu a causa dela. Assim também é Deus para com a tua igreja, para com teus filhos. Insista. Aquele que bate abre, o que busca encontra, e o que pede recebe, diz a palavra de Deus. Aprenda a suplicar pelo milagre. Suplique pela causa. Tem gente, irmão, que pede, mas pede uma vez só. Tem que ter insistência. Imagina se Jairo só chegasse e dizer: vai lá e põe a mão na cabeça dela e pronto, estou saindo. Mas ele continua na onde? Nos pés. Até que Jesus disse: eu vou. Pediu, não veio, não, continua. Orou, a resposta não veio, não, continua orando, não pare. Bateu na porta, a porta não se abriu, continua batendo na porta, que uma hora ela vai se abrir. A vitória vai chegar, se você ter perseverança. Terceiro, esse é interessante, a gente não gosta. Fé provada. Essa que dói, irmã Cleide. Quando Deus está provando a nossa fé. Jairo tem fé reverente. Jairo tem fé suplicante. Só que agora a fé dele vai ser provada. Era Deus dizendo assim: eu quero ver mesmo se você está preparado para receber o que eu tenho para te dar. Por isso que Deus está te provando. Ele está mostrando para vou provar a tua fé. Eu quero ver se você é reverente, não é? Eu quero ver se você é suplicante meu. Agora eu quero ver se você aguenta, porque eu vou provar a tua fé. Quando Deus prova a nossa fé, que é doloroso. Deus olha para Abraão e diz assim: me dá o teu filho, o teu único. Abraão era crente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Abraão era fiel? Sim ou não? Só que Deus olha para ele e fala assim: me dá o teu filho. Deus sabia que Abraão era fiel, sim ou não? Só que Deus fala: me dá o teu filho, eu quero ver se tu é fiel mesmo. Eu quero ver se você aguenta.
Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, e Deus está testando o amigo dele, provando a fé dele. E talvez seja o teu caso. Você não está entendendo nada, mas Deus está dizendo: eu estou provando a tua fé. Deus está te provando quando a porta se fechou e você não entendeu nadinha de nada. É Deus dizendo: eu quero ver se você continua fiel a mim. Quando alguém te humilhou, quando alguém te pisou, quando alguém até falou mal de você, Deus está dizendo: eu vou provar a tua fé. Só que o texto diz, no verso 35 diz, que estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem lhe disseram: a tua filha está morta. E aí? Está sendo provado ou não? Por causa de uma mulher que para ele no caminho, uma menina morreu. Ele está: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Aí alguém chega e fala para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque tua menina já morreu, não tem mais jeito não. Para que perseverar? Para que ser reverente? Para que ser suplicante? Só que Jesus está dizendo: eu vou provar a tua fé. Quem me tocou? Se fosse olhar pela lógica, Jesus deveria ter perguntado para Jairo: foi você que me tocou? Porque Jesus estava com ele. Mas na parada de Jesus a menina morre. E talvez algumas coisas na sua vida está morrendo. É Jesus dizendo: persevere, eu vou provar a tua fé, mas eu vou ir de mão dada com você para a tua casa. Oramacaia, Súria, Labacaia, Sé. Levante a tua mão em nome de Jesus. Deus está provando a tua fé, mas se prepare que você vai viver milagres maiores do que você imaginava. Jairo queria cura, irmão. Eu já falei isso aqui alguma vez. Jairo queria cura, mas Jesus tinha coisa maior para Jairo. Por isso que Deus estava provando a fé. E talvez você quer uma coisa tão pequena, mas Deus está provando a tua fé, dizendo: o que eu tenho preparado para ti é maior. Por isso eu tenho que provar a tua fé. Não reclame, não murmure, só apenas continue perseverando na fé. É o terceiro passo para alcançar a vitória, é a fé provada. Olha para quem está pertinho de tu e pergunta para ele: está sendo provado? Aguenta. Sorrindo ou chorando, mas aguenta, porque a vitória virá depois. Vitória vai vir, irmão, pode ficar tranquilo. Essa prova aí não vai te matar, não. A vitória vai vir, você vai sorrir, você vai voltar a cantar. Ele só está provando a sua fé. A tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? Ou seja, acabou. Só que Jesus olha para ele e diz: não, acabou não. É só um momento. Ei, eu não sei quanto tempo que a sua fé está sendo provada. Eu não sei quanto tempo vai durar essa provação da fé. Mas de uma coisa eu tenho certeza: que na hora que ele se levantar, não há ninguém que te segure. Ai, duas mãos levantou e eu vou repetir de novo. Eu não sei quantos anos que essa prova está durando. Eu não sei quantos meses, quantos dias que está durando esta prova. Mas de uma coisa eu sei: quando ele se levantar,
ninguém vai te segurar, porque você vai contar milagre, vai contar vitória. Os teus vizinhos verão a mão de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Quarto, a fé confiante. Jairo tem confiança, apesar da notícia que veio, ela morreu. O verso 36 diz: e Jesus, tendo ouvido a palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ô Jairo, não incomoda mais não, já morreu. Jesus ouve. Disse: Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está dizendo, Jairo? A sua fé está sendo provada, mas eu quero te levar para um nível maior, a fé confiante, a fé que confia. Hebreus capítulo de número 11, você vai ver. Se você olhar Hebreus capítulo 11, você vai ver só falando de fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Eles venceram pela fé. E Jairo venceu pela fé, porque ele confiou. Em Hebreus 11, 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o impossível. O povo sai do Egito, não temendo a fúria do rei, a ira do rei Faraó, mas porque eles viam o invisível, eles viam o impossível, a mão de Deus que os guiava. Eles confiaram quando sai. Você tem que aprender a confiar. Você precisa ter a fé confiante. A fé que confia diante do problema. A fé que confia diante da adversidade. A fé que confia diante dos maremotos, do terremoto, da tsunami. Tem que confiar. Eu confio sem ver acontecer nada. Porque tem pessoas que dizem que confia, mas não confia coisinha nenhuma. Elas confiam se vê. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das que se espera. Quem espera está vendo alguma coisa? Então é a fé. Eu não preciso ver a porta abrindo, eu espero confiando. Eu não preciso ver a resposta chegar, eu preciso confiar. Porque as pessoas só conseguem ter fé e confiar se elas veem acontecer. A fé, irmão, é a mesma coisa de você está aqui, é você dar um passo sem saber aonde vai pisar.
confiando que a terra está firme, confiando que seus passos estão firmados, confiando que eu posso andar por cima das águas como Pedro. Ele foi confiante, apesar das vozes atrás dizendo, vai não. Mas a voz lá de longe está dizendo, vem. Vai não. Mas a voz de lá está dizendo, não tema, sou eu, vem. Mas é água. Pois é, mas vem. Ele coloca o pé e não afundou. Eu não sei quantos passos que ele deu sem afundar. Pastor, mas ele afundou, e daí? Se ele afundou, mas ele teve fé confiante. Pastor, mas Jairo, a menina morreu, mas ele teve fé confiante. Apesar da resposta dos moços que veio da sua casa dizendo, morreu, não incomoda mais Jesus não. Não importa o que as pessoas hão de dizer, continua tendo fé confiante. Ah, seu marido vai morrer na bebida. Ei, não dá ouvido não, continua confiando. Jesus olha para Jairo e não para os moços e diz, crê somente. É o que Jesus está dizendo para você diante da situação que você está vivendo. Crê somente. Você só precisa crer que o seu marido vai vir para a igreja, vai ser crente. Você só precisa crer que a porta vai se abrir. Você só precisa crer que Deus vai te fazer prosperar. Você só precisa crer que Deus vai abrir a porta. Você só precisa crer que os seus filhos serão abençoados. A tua casa será bendita. Como Deus disse para Abraão, bendita será todas as famílias da terra. Aleluia, abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Creia nesta palavra. Creia. Jairo creu, apesar de não estar vendo. Crê somente. Quinto lugar. Você está comigo? Está dando para entender? Se não entender, quarta-feira eu prego a mensagem de novo. Melhor você assistir ela depois de novo, né? Quarta-feira é outra coisa. Quinto, a fé discreta. E não permitiu que alguém o seguisse. Jesus agora está dentro da casa de Jairo. O povo quer apertar e quer ir atrás. Jesus fala assim, opa, daí para trás. Chama Pedro, Tiago e João. Nem os demais discípulos puderam entrar. Porque Jesus não vai levar. Ai, Deus do céu, vou falar. Jesus não vai levar para o íntimo aqueles que não estão no seu nível. Vou repetir. Jesus não vai levar para o íntimo aqueles que não estão no seu nível. Você tem que entender que não é todo mundo que vai estar no seu nível a todo tempo. Você tem que entender que tem hora Jesus vai olhar para algumas pessoas e vai dizer, para por aqui. Você não está entendendo. Tem algum momento da nossa vida que Jesus olha para algumas pessoas que a gente vem trazendo com a gente. Jesus está dizendo assim, ei, para por aqui, daqui para frente é só eu e ela. Daqui para frente é só os chegados.
Daqui para frente é só os íntimos: Pedro, Tiago, João, o Jairo e a mulher. Você tem que entender que o milagre da mulher do fluxo de sangue, outra hora nós falamos sobre isso. O milagre dela foi em público, o milagre de Jairo foi no secreto. Talvez você está querendo em público aquilo que Deus quer no secreto. Pegou não? Você tem que entender que o milagre da mulher do fluxo de sangue foi no meio do caminho, foi no meio da rua. Mas o milagre de ressurreição foi de porta fechada. Às vezes você quer revelar para as pessoas aquilo que é secreto. E Jesus não vai revelar o secreto para quem não está preparado para secreto. Pegou não, mas eu repito de novo. Tem gente querendo revelar aquilo que é secreto, aquilo que é íntimo para pessoas que não vivem em secreto. Multidão não vive secreta, irmão. A gente gosta de levar os nossos testemunhos à multidão, mas nem sempre a multidão vai entender o secreto. O texto diz que quando Jesus disse: a menina não está morta e dorme, eles riam de Jesus. Quem zomba não é digno de ver o teu milagre. Você não pegou não? Mas eu vou repetir de novo. Os zombadores não é digno de ver o milagre que Jesus vai fazer na sua vida. Aqueles que riem da sua cara, riem da sua história, que riem dos seus sonhos, não é digno de viver secreto. Por isso Jesus diz: para trás. E se eu puder falar isso, recebe quem quiser receber. Se prepare, porque Jesus vai selecionar quem vai viver milagre do teu lado. Eu vou repetir de novo, e num alto e bom som: se prepare, porque Jesus vai selecionar a dedo aqueles que viverão milagres do teu lado. Não é todo mundo que vai ver o teu milagre, somente os íntimos de Jesus. Jesus chama Pedro, Tiago e João para ver a ressurreição. O pai e a mãe, o principal da história. Os íntimos, Pedro, Tiago e João. Se não tem pessoas íntimas, Jesus vai trazer. Vou repetir de novo. Se não tem pessoas íntimas na sua vida, na sua história, Jesus vai colocar. Porque são elas que serão o testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então tenha a fé discreta. O texto diz 5:40, e riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, ou seja, ele expulsou mesmo, irmão. Se prepare que Deus vai dar uma peneirada na sua vida para tirar quem não presta. Está preparado, irmão? Se não estiver preparado, se prepare, porque Deus vai selecionar.
Deus vai selecionar quem vai ser os íntimos na sua vida. Tem gente na sua vida que só ri da sua história, não vai dar em nada, não vai muito longe. Só que assim te diz o Senhor, que Ele vai selecionar quem vai participar dos seus milagres. A casa de Jairo estava cheia, só que agora Jesus bota todo mundo para fora. Cuidado com a multidão que entra dentro da sua casa. Alguns podem ter a boa intenção, mas outros não. Alguns estão com pena de você, outros estão em pecado. Errou, está pagando preço. Alguns estão com a banda, foi pago para tocar. A carpideira, segundo Jeremias, foi paga para chorar. Só que Jesus olhou e disse: ei, aqui hoje ninguém chora. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, esse choro de crocodilo vai cessar dentro desta casa. Essa música não toca mais, porque vai cessar. O showzinho vai acabar, porque eu cheguei para selecionar quem fica dentro desta casa. Ele expulsa, o texto diz: e tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, entrou aonde a menina estava deitada. Marcos 5:40. Ele pega a menina pela mão e disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta. Tem gente que não está preparado para ouvir isso aqui. Aqueles que não estavam preparados, que estavam rindo do que Jesus estava falando, eles ficam do lado de fora e não entendem nada do que está acontecendo dentro. Somente aqueles que entraram com Jesus, nem os demais discípulos de Jesus estavam com ele, irmão. Cadê o Judas? Não está lá. Cadê o Mateus? Não está lá. Cadê o Tomé? Coitado, hein? Eu duvido, hein? Eu creio só se eu ver, né? Só que ele não está. Agora o Pedro, o Tiago e o João, se Jesus falou, eu falei, eu creio. Vai dar certo, hein? Você precisa de gente assim na sua vida, irmão, que te dá um empurrão. Alguém que vê você na prova e fala, rapaz, fica tranquilo, vamos junto. Alguém que vê você no vale e diz, ei, pode ficar tranquilo, esse vale vai se transformar em manancial, pode ficar tranquilo. Sexto lugar. Tem mais dois só aí. Nós acabei, olha. Essa aqui, se você não der glória, você não dá glória mais nunca. Eu vou deixar ela por último. Sexto, a fé esclarecida. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram a João Batista, enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus vai esclarecer a fé.
João Batista está na prisão, primo de Jesus. João está no Jordão. Só voltando um pouquinho para tu entender onde eu quero chegar. Ele está batizando, aí de repente Jesus está na fila para ser batizado. Ele ergue os olhos e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele afirmou que Jesus era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Jesus é batizado em Mateus 3, 16 e 17. O Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. A voz de Deus grita: esse é meu filho amado, a quem me comprais. Deus confirmou que Jesus era o filho dele. O Espírito que desce sobre Jesus, pega Jesus agora pela mão e leva para o deserto. Jesus desapareceu. João Batista continua o ministério, pregando, batizando, fazendo, e acontecendo. Aí Jesus sumiu. 40 dias ninguém veio falar de Jesus. Cadê Jesus? Sumiu. Cadê o Cordeiro de Deus? Sumiu. Está lá no deserto, escondido. João é preso. Quando Jesus sabe que João é preso, Jesus aparece. Jesus dá a cara lá no mar da Galileia. Aí ele vê alguém pescando, ele diz: ei, segue-me. Aí ele larga a rede e vem, Pedro. Começa a seguir Jesus. João está preso e Jesus está fazendo discípulo. Quando João está preso, tem uma dúvida na mente de João. E qual era a dúvida? Será que ele é o Messias mesmo? Será que ele é o Cristo mesmo? Será que eu não estou enganado? João chama os 2 discípulos e diz: ei, vai até Jesus, eu estou preso, não posso ir. Vai até ele e pergunta se é ele mesmo, ou se nós devemos esperar outro. Jesus olha para os discípulos. Jesus está pregando para a multidão, na beira da praia. A multidão está apertando. Aí os discípulos chegam, chamam Jesus de canto e falam assim: ei, João mandou perguntar ao Senhor se o Senhor é o Messias ou se ele deve esperar outro. Aí a Bíblia diz que Jesus, no mesmo instante, não respondeu nada. A Bíblia diz que ele começou a curar os cegos. Os coxos começaram a ser curados. Os oprimidos foram libertos. Os cegos via, os surdos ouvia, os mudos falava. Aí Jesus vira para os 2 discípulos e diz: vai e diz a João que o cego vê, os mudos falam, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Eles voltam regozijando, saltando, e chega para João e diz: o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve, e aos pobres é anunciado o reino. O coração de João se enche, e João entende que ele era o Cristo de verdade. A fé esclarecida, você precisa ter a fé esclarecida. Em 7º lugar e último, se você, é essa aqui que eu falei, eu ia deixar de último, para você dar uma glória maior do que essa igreja. A fé vitoriosa. Você não deu glória do tamanho dessa igreja, irmão. Eu poderia ter falado ela primeiro, mas eu deixei ela de último para você dar glória mesmo. A fé vitoriosa. Você tem a fé vitoriosa? Será que aqui dentro desta igreja tem alguém que tem a fé vitoriosa? O texto diz em Marcos 5, 41 e 42. E tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo,
levanta. Só que o texto diz: e logo a menina se levantou. Porque a fé do pai foi uma fé vitoriosa. Quantas dificuldades ele enfrentou para ver a vitória dentro da casa? Desiste não. Tem uma fé vitoriosa. A vitória vem através da fé vitoriosa. Ele teve uma fé vitoriosa. Ele venceu. Pela fé nós venceremos também. Pela fé você vai vencer também. O texto diz: e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Eles ficaram de queixo caído no nosso vocabulário. O que aconteceu? Morreu? Está vivo? Porque a fé do pai foi uma fé vitoriosa. Esse é o 7º segredo para alcançarmos a nossa vitória. Você precisa ter uma fé esclarecida. Você precisa ter uma fé vitoriosa. Você precisa ter uma fé discreta. Você precisa ter uma fé confiante. Você precisa ter uma fé provada. Você precisa ter uma fé que suplica. Você precisa ter uma fé reverente para alcançar a vitória da parte de Deus. Fica de pé, por favor. Eu quero que você ore pedindo a Deus essas 7 lições da fé. Eu quero que você ore pedindo a Deus uma fé reverente, que é o primeiro passo para ser abençoado. Segundo, eu quero que você ore para que Deus te dê uma fé que suplique. Eu quero que você ore pedindo para que Deus prove a sua. Pastor, mas eu não quero prova. Mas pede a Deus para provar a sua fé. Uma fé provada. Ore pedindo a Deus uma fé confiante. Ore nesta noite pedindo a Deus uma fé discreta. Ore pedindo a Deus uma fé esclarecida. Ore pedindo a Deus uma fé vitoriosa nessa noite. Ore de verdade pedindo a Deus. Quem recebe a palavra? Não, irmão, você não desse jeito aí, eu fico até triste. Quem recebe a palavra? Levante a sua mão e